Já estamos de volta ao vivo com o nosso Tá Na Hora Maranhão. Olha a hora, 7 horas e mais 21 minutos. Obrigado pela audiência. Fica com a gente. Até 15 para as 8 a gente vai comentar aqui os assuntos mais quentes, eu diria, do dia de hoje. E olha, tem muito assunto. A gente está aqui com a participação do jornalista John Coutrin, que saiu do expediente final lá na Difusora News e está aqui já para comentar no nosso Tá Na Hora. E aí, John, boa noite para ti. Boa noite, Olavo. Boa noite a todos. Sempre muito bom estar aqui com vocês. Agradecer a nossa audiência, essa audiência enorme que nós temos no Maranhão todo. E também os internautas no YouTube, das redes sociais, que nos acompanham depois, não é? Ver os vídeos. A gente fica muito feliz aí pela receptividade, não é? E também pelo apoio, pelo carinho de todos, pelas mensagens que eles sempre mandam aqui em apoio ao nosso programa. É isso, e você pode comentar e participar com a gente, @Olavo Sampaio é o meu Instagram, @Olavo Sampaio. Você vai curtir, comentar, tirar alguma dúvida, mandar um alô, quer comentar, dar a sua opinião? Vai lá. E também no WhatsApp da Difusora, 2106-9403 é o número do nosso WhatsApp, 2106-9403, você pode acessar o QR Code, já vai direto lá para participar com a gente. Simbora, vamos para a nossa pauta que está extensa hoje, muitos assuntos quentes. John, a Câmara aprovou hoje, até que enfim, em primeiro turno, o orçamento de São Luís e o plano plurianual 2026, mas a decisão final vai ficar mesmo para depois do Carnaval, né? Só depois do Carnaval, viu, Olavo? Já poderia ter encerrado essa pauta de orçamento logo hoje, mas os vereadores apenas votaram em primeiro turno e deixaram o segundo turno dessa votação para depois do Carnaval. Vou explicar aqui para os nossos telespectadores o que aconteceu hoje na sessão da Câmara. Houve essa votação do plano plurianual, foi votado, ok, beleza, com a emenda do passe livre, e depois eles se reuniram para votar o orçamento, lei orçamentária anual de 2026 do município de São Luís. Foi apresentado um pedido de urgência pelo líder do governo, Olavo, o vereador Dr. Joel. O que é esse pedido de urgência? Para que o orçamento fosse votado hoje, não é? Sem precisar cumprir esse interstício de primeiro e segundo turno. Já fosse colocado diretamente para votar. Os vereadores não aprovaram esse pedido de urgência, para que o orçamento fosse logo votado tudo hoje. O que eles fizeram? Não, a gente não vota a urgência, mas a gente vota em primeiro turno o orçamento. O orçamento aí que prevê uma receita de 6 bilhões de reais. Cerca de 6 bilhões de reais para o município de São Luís executar. Bom, foi votado, portanto, em primeiro turno. E agora o que acontece, Olavo? Cumpre-se o chamado interstício, um intervalo, que são 2 sessões ordinárias. Ou seja, então só vai ficar para depois do Carnaval. O orçamento... 23 de fevereiro. Perfeito, a partir do dia 23 de fevereiro. Que vai ser votado o orçamento de São Luís. Um debate que se iniciou, Olavo, desde setembro do ano passado, não é isso? Que começou a se debater essa questão de relatório do orçamento, comissão de orçamento. Importante lembrar que a comissão de orçamento estava sendo comandada, não era o presidente, era o vereador Otávio Soeiro. Isso ainda no ano passado ele pegou, para ali fazer o relatório dele. Aí passou o ano passado, chegou dezembro, não votaram o orçamento, deixaram para esse ano. Aí voltou agora as sessões depois, do recesso parlamentar, e o vereador Otávio Soeiro, que era o presidente da comissão de orçamento, o que ele fez? Tirou uma licença. De 180 dias para quê? Sim. Porque ele cumpre aí uma residência médica, não um internato médico, uma residência médica. Então ele saiu ali do mandato de vereador. E o que aconteceu? Teve que se eleger um outro presidente da comissão de orçamento, que foi o vereador Raimundo Penha, que era terceiro vice-presidente, que abdicou desse cargo e foi seu presidente da comissão de orçamento. E no lugar dele, na terceira vice-presidente, foi eleita a vereadora Magnólia. E o vereador Raimundo Penha não teve muito tempo para analisar, mas ele já pegou encaminhado do vereador Otávio Soeiro, não é? Mas cada um tem sua visão, né, Olavo? Sim. Você me passa um orçamento, mas eu posso... Não, isso aqui eu não concordo, não, isso aqui tem que mudar, tal... Ele teve pouco tempo, mas mesmo assim o vereador Raimundo Penha, que é um vereador muito atuante, ele conversou com os técnicos da Secretaria de Planejamento, com os técnicos da Secretaria da Prefeitura, com a gestão municipal, ele teve diálogo e elaborou esse relatório, desse orçamento. Bom, o relatório foi ali elaborado,
mas alguns vereadores entenderam que precisavam de mais tempo, né, para analisar esse orçamento, a partir desse novo relatório. O relatório do vereador Raimundo Penha só teve 2 emendas, uma delas do passe livre, que inclui o passe livre. Segundo ele, dialogado com a própria gestão municipal, né? Em resumo, os vereadores da base do prefeito alegaram que isso teria que ser votado em urgência, já passou muito tempo esse orçamento, desde o ano passado, já teve tempo suficiente para votar, e os vereadores ali de oposição disseram que não, precisavam de mais tempo para se debruçar nesse relatório do vereador Raimundo Penha. De certo que, concluindo, esse orçamento ficou para ser votado, portanto, a conclusão dele em segundo turno, depois do Carnaval. Enquanto isso, é importante também frisar, a Câmara votou esse orçamento hoje, atendendo uma determinação da Justiça. Sim. A gente pode esquecer disso, né? Exatamente, que tinha o prazo, se eu não me engano, até sexta-feira. Exatamente, né? O prazo até sexta-feira. Então, foi uma decisão, os vereadores votaram, cumprindo uma decisão judicial, que inclusive foi ratificada hoje pelo desembargador Jorge Rachid. Foi lido no plenário pelo presidente Paulo Vitor. Que referendou, né, o Jorge Rachid referendou a decisão também da colega desembargadora Maria das Graças Amorim. Então, estava atendendo uma decisão judicial. A Câmara teria que votar, não é? Mas aí houve um princípio lá de tumulto, não sei se você viu, Olavo. Sim. Quando os vereadores, antes de votar o orçamento, se reuniram numa sala. Foi. E lá, alguns vereadores disseram que não deixaram eles entrarem. Por exemplo, o vereador Kleber Verde Filho, exatamente. Disse que não foi impedido de entrar nessa sala, porque, segundo ele, estava fazendo uma manobra para adiar a votação do orçamento, não é? Bom, confusão para cá, confusão para lá, nessa situação toda. Diogo, como diz no interior, o povo diz assim, o vereador Raimundo Penha foi com 3 quentes e 2 fervendo para cima do Kleber Verde Filho. Não teria deixado ele entrar na reunião, né? Exatamente. Foi uma confusão lá entre... Né, ele acusou o Raimundo Penha. Raimundo Penha foi muito tranquilo, né, na resposta dele, disse que não, né? De forma alguma, que... mas o que aconteceu mesmo é que o orçamento foi votado em primeiro turno. E um detalhe interessante, Olavo, que os vereadores falavam assim, eu não sou contra o orçamento, não é? Eles falavam assim. Exatamente. Tu prestou atenção nisso, Olavo? Eu sou a favor do orçamento da Prefeitura de São Luís, mas eu sou contra a votação em regime de urgência, né? Ou seja, aquele meio termo, né, para não se dispor com a população, né? Não, eu não estou dizendo que eu sou contra o orçamento, não é? Mas eu quero deixar para votar depois do Carnaval, né, Olavo? Para segurar um pouquinho mais, para segurar um pouco mais. Eu gravei aqui 2 coisas importantes. O pessoal pede mais tempo. Vereador, eu quero mais tempo. Poxa, não teve tempo para olhar essa peça, para analisar direitinho. 3, 4 meses que estava já lá na casa. Ora, isso será que é desculpa plausível? E outra coisa, falou-se muito, John, em política e politicagem, né? Sim. Você vê o seguinte, obviamente que o prefeito Eduardo Braide não deveria não pagar, né? Se não paga as emendas, está errado, tem que pagar. Mas será que é o modo mais correto você condicionar, não vou votar o orçamento porque o prefeito Eduardo Braide não está pagando a emenda. Está errado o prefeito não pagar, mas está errado também o vereador de não aprovar, porque o orçamento não é do prefeito, o orçamento é da cidade, o orçamento precisa rodar as coisas, a educação, a saúde. Eu vi, por exemplo, John, deixa eu até comentar essa parte, teve um vereador, já no finalzinho, o Astro Diogum falou de 1 bilhão para a saúde, que acha muito. John, a saúde eu acho que devia ter, sei lá, metade. Eu, como leigo, né? A saúde é muito dinheiro, a saúde é muito cara. A saúde é caro. 1 bilhão você achar muito para a saúde é brincadeira, né? Saúde é caro. Saúde é caro. A gente sabe disso, não é? Quem é da área de saúde sabe. Quem entende saúde, profissionais, procedimentos. Remédio, não é? Remédio. Tudo é caro, é muito caro, saúde é muito caro. E eu acho que quanto mais... Assim... Você pode questionar, não é o valor do montante, é como é aplicado. Isso, fiscalizar. Ele pode dizer, não, é 1 bilhão, mas será que esse 1 bilhão é aplicado corretamente? É essa a discussão, mas dizer que é pouco, eu acho que também... Não, né, Olavo? É assim, pouco ou muito. A saúde realmente é muito cara. Isso ainda vai dar muito pano para manga, John. Quero te dizer que depois do Carnaval, muita coisa ainda vai acontecer ali na Câmara, porque essa votação promete ainda alguns desdobramentos. Quem acompanhou hoje viu lá. Foi um imbróglio, uma situação... Terminou lá por quase 2 horas da tarde. Quase 2 horas da tarde. Muita confusão lá. Né? E
muitas discussões interessantes, John. A gente ouvir quem é de um lado, quem é de outro, quem pensa assim, quem pensa assado, que você vai formalizando o seu pensamento e tendo clareza no discernimento. A gente está de olho, hein? Câmara Municipal de São Luís, a gente está de olho nessa votação e nas outras também. John, deixa eu emendar um assunto aqui, porque o Eide Manoleto, ele está falando o seguinte, ó o comentário dele. Na confusão entre Márcio Gerri e um vereador, qual o poder que ele tem de mandar a Polícia Federal para Colinas? Será se Flávio Dino está sabendo que esse deputado federal está usando o nome dele indevidamente? O Eide Manoleto, aproveito para ler o comentário dele para dizer o seguinte, a gente já emendar aí nesse assunto, John, porque na cidade de Colinas teve vereador dizendo que foi ameaçado por deputado federal. Que história foi essa? Conta pra gente, John. A gente está falando de saúde agora, né? O nome do vereador lá de Colinas é Cleito do Hospital, viu? Tá vendo? Qual é a situação aí? Bom, vamos lá. Estava acontecendo um evento na cidade de Presidente Dutra, certo? E lá, o vereador da cidade de Colinas, que se chama Cleiton do Hospital, estava presente. Do lado dele sentou o deputado federal Márcio Gerri. Importante lembrar que a terra natal do Márcio Gerri é Colinas. A terra natal da família Brandão é Colinas, não é? Houve aquela confusão danada dos áudios também por conta de Colinas, vocês se lembram, não é? Resolve Colinas que a gente resolve, né? O Márcio Gerri conversando lá. Tudo envolvendo Colinas, não é? Mais uma vez, Colinas no pano de fundo. Bom, então esse vereador lá da cidade de Colinas, que é o Cleito do Hospital, ele estava lá no evento na cidade de Presidente Dutra e o Márcio Gerri também estava presente e sentou do lado dele. Aí a gente vai já colocar o vídeo desse vereador, em resumo ele diz o seguinte, que o vereador de Colinas disse que o Márcio Gerri, né, chegou e sentou ao seu lado e afirmou, segundo ele, o vereador, Márcio Gerri disse já ter conversado com o ministro do STF, Flávio Dino, sobre uma suposta operação da Polícia Federal a ser realizada na cidade de Colinas, onde o vereador exerce o mandato eletivo. O vereador disse que se sentiu intimidado, não é, com as ameaças do deputado federal Márcio Gerri e disse que irá registrar um boletim de ocorrência para se resguardar. Vamos colocar primeiro o vídeo do vereador Cleito do Hospital, vereador de Colinas. Vamos ver. Olá, pessoal. Estou aqui em Presidente Dutra. Saí aqui, vim pro carro. Estava ali no evento do IFMA, aqui em Presidente Dutra. E chega o deputado federal Márcio Gerri, sentou do meu lado e com um tom de ameaça foi no meu ouvido e falou as seguintes palavras. Olha, Cleiton, eu vou mandar a Polícia Federal em Colinas. Já falei com o ministro Flávio Dino, palavras do deputado, bateu no meu braço, bateu no meu peito, me ameaçou e me indagou, sabe, me intimidando dentro do IFMA. Eu tive que sair do evento, né, porque estou me sentindo ameaçado, estou indo para Colinas agora e vou fazer um boletim de ocorrência para me resguardar, certo? O deputado foi muito grosso comigo, né? Falou no meu ouvido palavras, essas que eu lhe falei aí, e eu vou sim na delegacia, vou fazer um boletim de ocorrência, porque eu estou me sentindo ameaçado pelo deputado federal Márcio Gerri. E aí, John? Aí foi a fala dele, não é? Aí não demorou muito, o deputado federal Márcio Gerri também se manifestou. Vamos ver. Olá, pessoal. Acabo de assistir aqui um vídeo tão ridículo quanto mentiroso do vereador da minha querida cidade de Colinas, o Cleito do Hospital. Eu realmente o encontrei num evento em Presidente Dutra. O cumprimentei cordialmente. Em seguida, eu disse a ele, em face de um vídeo que ele tinha gravado recentemente, eu disse a ele: olha, se tu precisares, eu tenho a relação de todas as emendas parlamentares enviadas para Colinas por todos os parlamentares que enviaram. Depois eu voltei ao tema e disse: se tu eventualmente achares que tem irregularidades, que tinha sido uma insinuação dele, o caminho correto é encaminhar para a Polícia Federal, para a Procuradoria-Geral da República. Ou ainda informar, se for algo grave, diretamente ao ministro relator dos casos das emendas parlamentares, que é o ministro Flávio Dino. E ao final ainda disse: Cleito, sempre te tratei com muito respeito, com muita deferência, eu não entendo essas tuas insinuações que fazes e tal. Isso não vale a pena, isso é besteira. Foi só isso que eu falei pro Cleito. John, não foi a primeira vez que teve um caso como esse, de insinuações, inclusive de interferência, digamos, contato do ex-governador, agora ministro Flávio Dino, né? A gente lembra daquele caso do Pedro Lucas, né? Do Pedro Lucas, que o Pedro Lucas que o Márcio Gerri também teria dito a mesma coisa para o Pedro Lucas, né? Que ocorreria uma operação
aqui no Maranhão, na Polícia Federal, contra o Palácio dos Leões, né? E que ele gostava do Pedro Lucas e que se o Pedro Lucas mudasse de lado, ele seria preservado, né? Basicamente foi isso. O Márcio Gerri teria dito Pedro Lucas. Pedro Lucas nunca se pronunciou sobre isso. O Márcio Gerri negou, né, de forma veemente, disse que não falou nada disso. Agora, mais uma vez, a mesma situação, envolvendo a operação da Polícia Federal, envolvendo o ministro do STF, Flávio Dino. Né? Dessa vez agora com o próprio vereador de Colinas, da terra natal do Márcio Gerri. Né? Eu fico imaginando o Flávio Dino nessa história. Poxa, mais uma vez meu nome colocado numa situação dessa, né? Lá no Maranhão, onde que eu vou mandar prender A, B ou C. A gente lembra também no próprio vídeo divulgado pelo irmão do governador, não é? Vocês lembram? Marcos Brandão, né? Também fez uma série de acusações também em relação a isso, não é? Aqueles áudios que foram divulgados recentemente também, ainda das eleições passadas, que teria que resolver Colinas, né? Para que se acertasse a questão ali das eleições deste ano, 2026, para que fosse um GER, pacificasse o grupo, né? Então, assim, mais uma vez essas situações que envolvem o ministro do STF, Flávio Dino, né? O ministro que ele não pode, sabe que o ministro do STF não pode estar envolvido em nenhuma conversa política. Nenhum diálogo político ele não pode. Apesar do presidente Lula ter vindo aqui em Imperatriz, vocês lembram, e ter dito que ainda teria que conversar com o Flávio Dino para resolver a questão do Maranhão. Vocês lembram que o Lula falou isso, não é? Lembro. No palanque, para todo mundo ouvir que a situação do Maranhão, a eleição deste ano, que ele teria que conversar também com o Flávio Dino para resolver, não é? Mas o Flávio Dino nunca se manifestou a relação disso, de eleição, de Maranhão, essa coisa toda. Todo mundo coloca o nome dele, não é falar por ele, querendo ser porta-voz dele, com esses áudios, com essa situação toda. Mas, de certa forma, é grave, não é? É grave, o ministro do STF está sendo envolvido nestas conversas, não é? Importante lembrar que nós temos uma eleição este ano, a gente tem visto, Olavo, essas conversas, né, de tentar pacificar o grupo, de unificar, não é? De encontrar um nome que possa unificar tanto os dinistas quanto os brandonistas, em que o Lula vai conversar com o Brandão, vai tentar conversar com os dinistas. Mas, assim, esses episódios, de certa forma, atrapalham bastante, não é? Atrapalham a possibilidade, ainda que remota, de uma unificação desse grupo. Atrapalha porque envolve até o ministro na história do STF, que é o ministro Flávio Dino. A gente vê que as coisas tendem a se agravar com o tempo, não é? As eleições vão chegar e as coisas tendem aí, se não tiver essa pacificação, elas tendem, Olavo, a entrar no clima de guerra. Eu já fico imaginando como será essa eleição esse ano, se não tiver essa unificação desse grupo, não é? Eu fico imaginando, não é? Porque até ano passado se falava que ia ter uma operação da PF no Palácio dos Leões, vocês lembram? Sim. Não, vai ser em outubro, vai ser em novembro, vai ser em dezembro, vai ser em janeiro. Se falava, né? Vai ter operação da Polícia Federal, o governador Carlos Brandão será afastado, né? O vice assumirá. Então, assim, essas conversas já surgem de muito tempo. E eu creio que não tem, custa acreditar que isso tenha respaldo do Flávio Dino. Muitas vezes a pessoa até fala o nome dele, né? Querer falar, todo mundo fala. Volta e meia sai, né? Volta e meia sai, mas custa acreditar que isso tenha qualquer tipo de respaldo do ministro Flávio Dino em relação a essas situações que envolvem o nome dele. Quem é maranhense sabe que o ex-governador Flávio Dino era muito ativo nas redes sociais, gostava de fazer vídeos, de comentar, era muito aberto em relação a isso, né? E quando você vê hoje ele ministro nessa liturgia do cargo, que, vamos dizer aqui, né, ele tem cumprido bem essa questão de respeitar a liturgia, não tem se metido na política, embora o passado dele seja completamente envolvido na política, como um líder que surgiu aí nos últimos 10, 12, 15 anos, mas ele não, né? Ele tem mantido essa postura, diga-se de passagem, embora o nome dele sempre venha aparecendo aí, seja por aliados, nos bastidores, a gente quer crer que ele não está se metendo. Tem gente que fala que o Flávio ainda tem o sonho de ser candidato a presidente da República. Tem gente que fala isso, não é? Que o Flávio ainda não saiu 100% da política, que ele ainda alimenta um sonho ainda de um dia ser presidente. De um dia ser presidente da República, né? Mas, enquanto hoje ele é ministro, ele tem, como você falou, tem que se segurar na liturgia do cargo. Ele não pode participar de nenhum ato político, de nada, não é? A gente sabe que a indicação do Flávio foi pelo Lula, né? Foi indicação do Lula, Sim. não é?
Mas volta e meia a gente vê o Flávio com Lula tirando foto, aquela coisa toda, mas são encontros casuais, né? Pelo menos publicamente. Mas ainda há essa expectativa de aliados alimentam ainda a possibilidade do Flávio ainda se candidatar à presidência da República, né? E também que ele não esqueceu o Maranhão, né? Que o Maranhão, se fala aí que o Lula não quer, o Lula gosta quer o apoio do Brandão, o Brandão tem um grupo aqui forte no Maranhão, mas o Lula também não queria desagradar o Flávio, né? É isso que se fala nos bastidores, né? Acho que o próprio Lula fala para os aliados, eu não posso desagradar o Flávio também, né? Lá no Maranhão. Agora, para resolver essa equação do Lula vai ser complicado, né? Achar um nome aqui que vai unificar esses dois campos e tentar, pelo menos, apaziguar essa guerra, né? É porque hoje a gente ainda vê, estamos em fevereiro já, essa situação envolvendo o Flávio Dino e essas questões de operação da Polícia Federal, de prender A, B ou C. A Amparo da Vila Riode está dizendo que é vergonhoso alguns políticos aí da nossa cidade com esse tipo de postura. Obrigado, Amparo, pela sua participação. Vamos rodar aqui a nossa pauta, porque hoje há muita coisa para se falar. John, na Assembleia Legislativa, 2 deputados pediram vista sobre a indicação do interventor da cidade de Turilândia. Qual foi o motivo desse pedido, John? Segundo a oposição alegou, que o defensor público indicado, talvez ele não pudesse assumir esse cargo de executivo. Ele teria, no caso, que deixar o cargo de defensor, não é? Para assumir o cargo. Mas isso ficou na dúvida lá, levantou-se uma dúvida em questão em relação a isso. Se ele poderia se licenciar desse cargo de defensor público para assumir esse cargo de executivo lá em Turilândia. Foi levantado alguns questionamentos jurídicos e então pediram vista em 24 horas da manhã, portanto, na sessão de amanhã, deve ser colocado novamente para a apreciação para homologar o nome ou se haverá algum tipo de veto em relação a esse nome que foi indicado pelo governador Carlos Brandão para interventor de Turilândia. A gente vai acompanhando aí esse caso. O Zaqueu Lages, lá de Caxias, ele disse que está aguardando qualquer manifestação do ministro Flávio Dino. Pois é, ele se manifestava muito pelas redes sociais, hoje em dia, pela liturgia do cargo, obviamente tem que ficar um pouco mais recluso, se meter só com a justiça mesmo, embora a vontade eu acho que está grande, viu? Vamos lá, encerrar nosso programa de hoje. Tá na Hora Maranhão, fica por aqui. Obrigado pela audiência e companhia. A gente volta amanhã a partir das 6h30. Esquece não, a gente espera aqui. Beijo grande, beijo na família. Tchau. Muito bem, até amanhã. Boa noite.